Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo a esse vídeo. Bem, meu nome é Lucas Gomes Rabelo e é um prazer estar aqui tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco das ideias que foram produzidas, pensadas, construídas ao longo desse tempo que tive de projeto. Então, dessa forma, eu gostaria de agradecer ao Conexão Materiais por essa oportunidade, que vai ser fantástica de forma de intercambiar informações, né? Então, aqui abrindo a apresentação. Opa, pronto. Do começo. Esse trabalho foi desenvolvido por volta lá de 2018 e culminou na apresentação da defesa, na verdade, de TCC, agora no início de 2020, antes de toda essa loucura da pandemia. E o trabalho foi intitulado Tijolos Ecológicos, Isolantes Térmicos de Vermiculita e Resina Vegetal. Então, só para vocês estarem um pouco mais por dentro do que houve ou das ideias do trabalho, o orientador Roberto Carlos ele já vinha trabalhando com resíduos de rochas ornamentais. Então, o que ele fazia? Ele pegava esses resíduos que eram liberados, na verdade descartados durante a produção e beneficiamento das rochas, e dava a esses resíduos um valor tanto econômico, quanto um valor tecnológico a esses resíduos, na forma de misturas de componentes dos resíduos, minerais, com outras substâncias, outros materiais, e que muitas das vezes eram de origem polimérica, gerando assim um compósito. E qual foi o caso? Eu cheguei em 2018 e peguei na forma de utilizar os resíduos da vermiculita, que é um mineral que vai ser explicado mais em seguida, e utilizando um polímero a fim de se gerar tijolos. Então, vou começar a apresentação. A qualquer dúvida ou qualquer informação que vocês queiram agregar a esse trabalho, por favor, entre em contato. Então, aqui tem tanto o meu contato quanto o contato do orientador. Tá, ok? E o que foi essencial, o que foi pensado na forma de gerar tijolos? Sabe-se que a problemática de tijolos de cerâmica vermelha hoje em dia é a liberação de gases tóxicos e nocivos à saúde e ao meio ambiente. De que forma? Esses tijolos, durante sua produção, são submetidos ao processo de queima. Esse processo libera óxidos nocivos à saúde humana. E não somente isso, pelo processo ser muito rudimentar, o que acontece é que é utilizada até hoje lenha como combustível desses fornos, o que degrada ainda mais o meio ambiente, o tornando esse processo não desejável. E o que torna esses tijolos ecológicos? É justamente eles não serem submetidos a esse processo de queima, esse processo que libera gases tóxicos e degrada o meio ambiente. E de que forma eu posso produzir esses tijolos, se não pela queima da argila? Bem, eu posso gerar ou pensar num compósito que utiliza-se de uma carga que vai dar propriedades desejadas ao material e que essa carga vai ser unida, vai ser juntada, digamos assim, por um agente adesivo, que é o caso da resina polimérica após a sua cura, que vai dar a boa resistência mecânica e a compactação, digamos assim, a junção da carga, do agregado do material. E o que tem nesses tijolos ecológicos que podem justificar a sua substituição pelos tijolos de cerâmica vermelha? E o que torna os mais atrativos, já que os tijolos de cerâmica vermelha são extremamente utilizados, abundantes e baratos hoje em dia? Bem, a primeira característica pensada, na verdade a grande característica pensada, é o isolamento térmico que eles podem garantir, pelo menos no trabalho. Eu moro no Rio de Janeiro, sei o quão quente aqui pode ser no verão. Acredito, para quem estiver ouvindo ou vendo esse vídeo, também, no caso do Rio de Janeiro, pense o mesmo. E para aqueles do Rio Grande do Sul, eu sei também o quão quente aí pode ser e o quão frio pode ser. Então, se eu puder arranjar de alguma forma aqui dentro da residência, eu posso impedir a passagem de calor, tanto a saída quanto a entrada, isso pode trazer benefícios não só à saúde, como também aumento de produtividade, seja no trabalho, seja nos estudos, etc. Outro ponto de vista também é o aumento da eficiência energética de
de residências, porque se eu impeço a passagem de calor, eu acabo reduzindo os custos com refrigeração artificial, como é o caso do ar-condicionado e o ventilador. Então, aí, um outro componente a justificar a substituição pelos tijolos ecológicos, que é a redução de custos. E quem sabe tornar esses tijolos a médio e longo prazo até mesmo vantajosos economicamente em comparação aos tijolos de cerâmica vermelha, quando esses tijolos obtiverem, é claro, uma boa propriedade de isolamento térmico. E o que vai garantir esses tijolos essa propriedade? Foi-se pensado, então, utilizar como carga nesses materiais a vermiculita, que é um mineral, uma mica, é um filosilicato, que é conhecido por ter essa propriedade de bom isolamento térmico. E de que forma ela faz isso? Bem, antes disso, vamos olhar para a sua estrutura. Ela possui diferentes camadas de alumínio, de silicatos, de íons metálicos, e que entre essas camadas, entre essas lamelas, eu tenho um espaço interlamelar preenchido principalmente por alguns cátions metálicos, mas de grande quantidade de água. Água não dissolvida, mas sim água estrutural, preenchida nesses grandes espaços entre a vermiculita. E numa escala maior, eu posso ver que o que de fato ocorre na vermiculita são essas finas camadas no formato de folhas, por isso filosilicatos, e que entre essas camadas eu tenho água nessa estrutura. Então vocês podem ver essas placas com diversas camadinhas muito finas, que é o caso da vermiculita. E como ela vai garantir a propriedade de isolamento térmico? Bem, em sólidos, a transmissão do calor pode ser feita por condução, convecção e radiação. A parte convectiva e de radiação tem uma componente muito baixa em sólidos. Então, se eu puder garantir a difícil condução de calor neles, eu posso garantir, então, uma boa propriedade de isolamento térmico. E de que forma? Bem, se eu gerar qualquer heterogeneidade, qualquer vazio, no caso poro, espaçamento entre o sólido, eu posso, dessa forma, impedir a passagem e a propagação do calor. E, se vocês lembrarem bem, a vermiculita expandida possui espaços interlamelares que podem garantir a ela um bom isolamento térmico. E que esse isolamento térmico é ainda mais acentuado quando se trata de uma vermiculita expandida. E o que seria essa vermiculita expandida? É a vermiculita submetida, obviamente, ao processo de expansão, que é elevar a vermiculita natural a elevadas temperaturas, a fim de que a água contida no espaço interlamelar ela seja liberada, ela seja eliminada. E um movimento de liberação dessa água ocasione a expansão, o aumento do espaçamento entre essas lamelas, criando assim ainda mais espaço entre as camadas da vermiculita e que só vão aumentar o isolamento térmico. Então vocês podem ver que daquelas placas juntinhas de várias folhas de vermiculita, eu formei aqui um formato mais sanfonado, em que eu posso observar macroscopicamente os espaços entre as camadas da vermiculita. Só que, obviamente, a vermiculita sozinha, ela jamais vai garantir que eu possa produzir um tijolo. Claro, eu preciso ter um agente que agregue ela, que dê uma energia adesiva a ela maior. E esse agente é a resina após a reticulação. E para garantir ao material um caráter mais verde, foi utilizada a resina de poliuretano vegetal. Se você pensa em produzir um tijolo de matriz polimérica, você pode utilizar diversos tipos de resina, diversos. Só que para esse projeto foi pensado para ter um caráter mais verde, uma resina vegetal. E o que garante essa resina um caráter vegetal? Bem, o poliuretano utilizado, na verdade qualquer poliuretano, ele é formado por unidades de repetição chamadas de uretano. E esse uretano é formado pela policondensação de um disocianato e de um poliol. O poliol utilizado, no caso desse poliuretano, advém do óleo da mamona. E é isso que vai garantir o caráter vegetal desse material. Então, qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo foi simples, foi gerar um tijolo a partir da mistura de vermiculita natural ou expandida junto com a resina polimérica. E o que esse tijolo deve garantir? Baixa densidade para a estrutura, porque as estruturas devem ter um peso, uma massa baixa, de preferência,
e uma elevada propriedade de isolamento térmico, o que vai garantir aí diversos benefícios, como já foram discutidos. É basicamente esse o objetivo. E para atingi-los, quais são os métodos? Bem, se eu estou propondo um novo material, obviamente você tem que caracterizá-lo. E aí você vai ter diversas formas de caracterizar esse material. Mas como eu sei que essa apresentação vai ficar longa e eu não quero pegar muito tempo de vocês e me sim demonstrar como o projeto é feito, vocês me mandem mensagem caso estejam interessados e que a gente possa discutir e eu possa mostrar para vocês como foi caracterizado esse material. E de outra forma, como foram confeccionados os corpos de prova, né, para poder produzir e ensaiá-los e ver como eles são construídos. Bem, eles são confeccionados a partir da mistura manual. Vocês podem ver, eu tenho um recipiente aqui, é uma garrafa PET. Eu misturei diferentes quantidades em concentrações máxicas da vermiculita, né, em que eu vou ter 70%, 80% e 90% de vermiculita natural, que eu vou batizar de T1, T2 e T3, respectivamente. E eu vou ter também 70%, 80% e 85% em percentagem máxima de vermiculita expandida, que vou chamar carinhosamente de T4, T5 e T6, respectivamente. Tem também a T0. A T0 vai ser aquela que não contém vermiculita nenhuma, ou seja, um tijolo ou um corpo de prova produzido somente com resina polimérica. E após a mistura, eu vou prensá-los, compactá-los no molde com as especificações dadas pelas normas que vão estar contidas nessa apresentação, em dois formatos, esses cilíndricos e esses de disco, que vão ser submetidos a ensaios diferentes ao decorrer da metodologia desse trabalho. O próximo passo vai ser submeter alguns dos corpos de prova cilíndricos dentro de uma balança hidrostática que é super acessível em qualquer laboratório para definição de porosidade, absorção de água e massa específica do material. Caso o seu compósito produzido, como foi o caso meu, tenha uma massa específica muito baixa, inferior à da água, principalmente no caso da vermiculita expandida, recomenda-se, como foi utilizado, um piquenômetro para a aferição da massa específica do material. Ensaio mecânico. O ensaio de tijolos é um ensaio mecânico de compressão e vai ser utilizado os corpos de provas em cilíndricos. E eles são especificados de acordo com a STM-D 695, caso vocês tenham interesse em realizar esses experimentos na universidade de vocês. O próximo passo foi verificar se esses tijolos, quando aplicados, né, eles vão sofrer alteração do meio ambiente, eles vão sofrer uma alterabilidade. E o que essa alterabilidade vai reduzir em questão da perda de massa e resistência mecânica? Como eu posso perceber isso? Bem, nesse sentido, foi-se imerso esses corpos de prova, como vocês podem ver na imagem, em diferentes soluções de substâncias utilizadas no dia a dia, para verificar como vai ser a perda de resistência mecânica e a perda de massa desses materiais, o que é de extrema relevância se eles vão estar aplicados algum dia. E não só isso, foi-se também submetidos à simulação da perda pela ação climática, devido a raios UV, e polímeros são muito suscetíveis à degradação UV, como também a atmosfera úmida, como esse tijolo vai comportar em altas índices de umidade relativa, como ele irá se comportar. Esse que foi importante analisar a partir da perda de massa pela ação climática. Outro ponto também, se sabe se você vai utilizar um composto polimérico e o polímero se degrada em altas temperaturas, como esse material, estruturalmente, que vai pertencer a uma estrutura, vai se comportar em altas temperaturas? Será que a vermiculita vai garantir esse material uma boa estabilidade térmica? Como isso vai acontecer? E é isso que foi feito a partir de um ensaio, uma análise termogravimétrica. E, por fim, o isolamento térmico. Esse isolamento térmico também é um aparato simples que vocês podem fazer. Vocês devem conter principalmente uma corrente de ar com uma temperatura definida, pré-definida, uma estrutura de PVC isolada com um bom isolamento de suas paredes. Vocês podem obter uma fita isolante, um bom isolamento térmico. Não basta ser a fita isolante utilizada, mas ela ser uma fita de isolamento térmico. E um termômetro na outra ponta desse tubo de PVC. Você insere a corrente de ar sem a amostra e verifica a pressão. No caso, a pressão aferida foi 80 graus Celsius. E depois de eu inserir a amostra, qual vai ser a temperatura? Bem, depois de aferir a amostra, a temperatura do termômetro, que era anteriormente 80 graus Celsius, ela vai reduzir.
Então você tem que prestar bastante atenção durante esse ensaio para verificar até onde a temperatura baixa, porque uma hora ela vai estabilizar. E essa temperatura que ela estabiliza vai ser a qual vai ser dada a redução da temperatura no interior da estrutura do PVC, ou no interior da estrutura do tubo, a partir do ensaio de isolamento térmico. E por fim, escolhida qual concentração de vermiculita ou do tipo de vermiculita que vai garantir as melhores propriedades desejadas, eu vou produzir um protótipo desse tijolo. E como vai ser feito? Vai ser necessário, obviamente, um molde, né? Nesse caso foi um molde metálico, e uma superfície antiaderente, para evitar a aderência do material com a parede do metal. Então foi utilizado esses papéis Kapton, que vocês podem ver na imagem. Então, eu vou preencher o molde com papel Kapton, com a mistura polimérica da resina e da vermiculita, até que o molde se encontre totalmente cheio. E depois eu vou compactar aí durante 10 minutos, é o tempo que você achar melhor, no caso foi 10 minutos aproximadamente, com 10 kN de força. Aí então é um método de moldagem por compressão. E que após 24 horas, né, você molda ele, deixa um tempo, e após 24 horas, quando a resina já estiver totalmente reticulada, ou possa garantir de fato uma boa resistência mecânica, né, ou não tenha variação muito da resistência mecânica, eu posso retirar e desmoldar esse material sem danos, né, à estrutura do tijolo, produzindo assim o protótipo. E após todos esses métodos, obviamente, vêm os resultados, os tão aguardados resultados. E que os índices físicos, vocês podem ver aí pela análise da imagem, logo uma redução da massa específica com aumento do teor da vermiculita, tanto natural quanto da específica, a expandida, desculpa. E todos esses valores vocês podem analisar que são valores muito baixos, muito próximos de 1, que são a massa específica da água. E que até aqueles produzidos de vermiculita expandida possuem uma massa específica inferior à da água. E não é só isso. Quando se deseja analisar tijolos ecológicos, a norma ela exige a absorção de água inferior a 20%, em que todos os casos para os tijolos de vermiculita natural foram observados absorção de água inferior a 20 graus Celsius. E essa absorção de água, obviamente, vai estar interligada com o aumento da porosidade. Vocês podem ver que o aumento da vermiculita vai aumentar também a porosidade do material, devido à dificuldade com a compactação. Né? Você tem mais vermiculita e, portanto, maior dificuldade de compactação e adesão com a resina polimérica. Ensaio mecânico. O aumento do teor de vermiculita, como vocês podem observar, de T1 até T3, vai diminuir a resistência mecânica. Eu tenho mais espaço, eu tenho mais imperfeições na minha estrutura. Vai decair a propriedade mecânica do material. E não só para a natural, mas como a vermiculita expandida também. A vermiculita expandida, por ela possuir mais vazios e dificultar a adesão com a resina, ela possui uma resistência mecânica muito baixa. E a norma, novamente, ela vai exigir uma resistência mecânica à compressão mínima de 2 MPa. E que só pode ser vista para T2 e T1. Só que, como as amostras foram ensaiadas, foram submetidas a ensaio de alterabilidade, nas mais diversas condições, observou-se somente a T1 possuir as características para serem aplicadas como tijolos ecológicos. Como vocês podem ver, todos os valores observados após o ensaio de alterabilidade foram possíveis de garantir resistência à compressão acima de 2 MPa. Aqui algumas micrografias da estrutura do compósito, né? Vocês podem verificar que o aumento da concentração de vermiculita, tanto a natural quanto a expandida, vai aumentar o número de agregados formados devido à dificuldade da mistura e da adesão da vermiculita com o poliuretano, né? Essa dificuldade de adesão era esperada, obviamente. No entanto, queria se verificar em quais concentrações eu poderia utilizar, né? Quais concentrações o máximo eu poderia utilizar, até onde, né? E que poderia garantir uma resistência mecânica além de 2 MPa e uma baixa absorção de água. Então, a alterabilidade com a perda de massa, contando aí com a atmosfera úmida
e alteração por UV. Vocês podem observar que grande parte dos corpos de prova tiveram a perda de massa, a maior perda de massa devido à ação do ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. Só que essa perda de massa ela vai estar totalmente ligada à vermiculita, porque aqueles corpos de prova de T0, aqueles só feitos com resina, tiveram quase nenhuma perda de massa, ou seja, ação quase nenhuma devido ao ensaio de imersão. E que os tijolos formados com 70% de vermiculita natural, eles tiveram aí no máximo 7,5% quando submetidos a ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. E por fim, na verdade, o ensaio de estabilidade térmica. Se vocês forem analisar, a resina de poliuretano, ela observa uma máxima degradação por volta de 300, 350 graus Celsius. A degradação altíssima, né? Quase 90% de sua massa degradada. Mas a partir do momento que eu coloco o vermiculita na estrutura, eu posso perceber uma redução na taxa de degradação térmica desse material, ao passo que, ao final aí de 600 graus Celsius, eu tenho aproximadamente 85% de perda de massa com 70% de vermiculita natural. Em todos os casos, eu garanto também um aumento ou uma redução na perda de massa, eu digo, né? E principalmente para aqueles com 70% de vermiculita natural. Por fim, o tão desejado isolamento térmico, é possível observar também que o aumento da concentração de vermiculita, tanto a natural quanto a expandida, aumentou a redução de temperatura, o que é desejável, tendo aí uma redução de temperatura de até 93% caso eu tenha um compósito de 85% de vermiculita expandida, ou de 68%, que também é uma redução muito alta na temperatura, com um compósito com 70% de vermiculita natural. Este foi o compósito de vermiculita natural, como vocês podem ver, ele é um compósito com uma estética bastante bonita, um aspecto brilhoso, meio amarronzado, e que pode garantir aí ao cliente uma vantagem, pelo menos estética, né, sobre ao tijolo comum de cerâmica vermelha. Além do mais, de todas as propriedades observadas. Ele pode garantir 68%, né, de redução na temperatura. Ele está dentro das especificidades da norma da ABNT, tanto com absorção de água, quanto o ensaio mecânico também. Essas são basicamente as minhas conclusões, já sendo... já me antecipando um pouco. Foi possível formar esse tijolo de 70%, não só testá-lo, mas também produzir ele na forma de um protótipo, e ele vai te garantir 68%, como já foi dito, de isolamento térmico, ele vai te garantir baixa perda de massa e baixa perda de resistência mecânica após alterabilidade, ele vai te garantir leveza quando aplicado numa estrutura, lembrando que esse é um tijolo maciço, ecológico, e que eles, quando são feitos de solo e cimento, possuem uma alta massa, uma altíssima densidade comparados a este, e que, portanto, eu posso estar garantindo, a partir da utilização desses resíduos minerais, eu posso estar mostrando ao público que eu posso estar garantindo aí uma utilização para esses resíduos, né? Uma utilização que garanta não só um bom aspecto econômico, mas também um aspecto tecnológico a partir de uma riqueza mineral do Brasil. Eu gostaria de agradecer novamente, né, a todos vocês, principalmente à Rural, ao CETEM-UNT e ao CNPq por ter dado essa oportunidade, ao Conexão Materiais. Eu aqui trouxe também algumas propostas para trabalhos futuros, né, como, por exemplo, verificar a viabilidade econômica, a aderência desse material à argamassa, por exemplo, fazer ensaios de cor e brilho nele a partir de ensaios UV, como ficaria a reciclagem desse material e também modificando a granulometria e os aspectos mecânicos desse material. Bem, espero que vocês tenham gostado e é isso. Muito obrigado mais uma vez ao Conexão Materiais e qualquer dúvida,
não hesitem, entre em contato. Muito obrigado.